As paredes estéreis do Hospital St. Jude já tinham visto milhares de rostos, mas nenhum era tão ignorado quanto o de Audrey Hart. Para o arrogante cirurgião-chefe, Dr. Sterling, ela era apenas a empregada de uniforme, uma funcionária mais velha e desajeitada, boa apenas para trocar penicos e receber insultos. Ele ria do seu silêncio, zombava das suas mãos trêmulas. Ele não tinha ideia de que essas mesmas mãos já haviam sustentado a vida de operadores das forças especiais dentro de helicópteros Black Hawk em chamas sobre o Hindu Kush. Ele achava que detinha todo o poder até o dia em que as portas de vidro se estilhaçaram, não por causa de uma explosão, mas pelo rugido de um helicóptero Seahawk da Marinha descendo bem em seu heliporto. Eles não estavam procurando um médico, estavam gritando pela enfermeira que ele acabara de demitir. A chuva batia contra as portas de vidro deslizantes da sala de emergência do St. Jude's Medical Center, um tamborilar rítmico que normalmente acalmava Audrey Hart. Naquela noite, porém, foi abafado pela voz aguda e cortante do Dr. Gregory Sterling. Hart, pelo amor de Deus, você está limpando o chão ou pintando uma obra-prima? A voz de Sterling ressoou pela enfermaria, fazendo com que 2 residentes mais jovens rissem atrás de suas pranchetas. Temos um trauma chegando em 10 minutos. Tente deixar o chão menos perigoso, está bem? Audrey não levantou os olhos. Ela manteve o olhar fixo na marca de arranhão no linóleo, apertando o cabo do esfregão com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Sim, doutor, disse ela com voz suave e sem emoção. Inacreditável, murmurou Sterling alto o suficiente para que todos ouvissem, enquanto se virava para Brenda, a enfermeira-chefe que funcionava mais como sua cheerleader pessoal do que como profissional médica. O RH me envia fracassados geriátricos quando peço especialistas em trauma. Ela tem 40 anos, se tanto, e se move como se estivesse debaixo d'água. Brenda soltou uma risada estridente que irritou Audrey. Ela é apenas lenta, Dr. Sterling. Algumas pessoas não são feitas para o ritmo de um centro de trauma de nível 1. Talvez ela fosse melhor na cafeteria. Audrey torceu o esfregão no balde amarelo. A água suja girava escura e turva, muito parecida com suas memórias, embora ela as mantivesse trancadas atrás de uma porta de aço em sua mente. Ela não era lenta, ela era deliberada. Cada movimento que fazia era calculado para economizar energia. Um hábito enraizado em turnos de 72 horas em hospitais de campanha cheios de poeira, onde movimentos desnecessários significavam segundos perdidos e segundos perdidos significavam morte. Mas aqui, no mundo imaculado e iluminado por lâmpadas fluorescentes da medicina civil, sua economia de movimentos era confundida com letargia. Seu silêncio era confundido com estupidez. Ela empurrou o balde em direção ao armário de utilidades, passando pela sala de trauma, onde Sterling estava sofrendo em frente à residência. Ele era um homem alto, bonito de uma forma superficial, com um queixo que ele claramente admirava no espelho todas as manhãs. Ele era um cirurgião competente, tecnicamente falando, mas seu ego ocupava mais espaço na sala do que as macas. Ouçam, Sterling estava dando uma palestra, gesticulando com um bisturi que ainda não havia usado. No trauma, vocês são deuses. Vocês decidem quem vive, quem morre. Vocês não hesitam, vocês não recuam. Ao contrário de alguns membros da equipe que recuam ao som de uma bandeja caindo. Ele lançou um olhar de escárnio para o armário onde Audrey estava guardando o esfregão. Mais cedo, uma bandeja de metal havia caído no chão, e Audrey instintivamente se agachou, examinando o perímetro. Era um reflexo, um tique de TEPT que ela não tinha conseguido eliminar. Para eles, ela parecia um coelho assustado. Audrey saiu do armário, alisando seu uniforme azul marinho. Ela caminhou até o rack de prontuários dos pacientes, na esperança de encontrar um simples corte ou uma febre para tratar, algo que a mantivesse longe da órbita de Sterling. Brenda interrompeu, colocando-se na frente do rack. O Dr. Sterling precisa de seu café puro, com 2 colheres de açúcar, e verifique a cama 4. O bêbado vomitou novamente. Limpe isso. Audrey olhou para Brenda. A mulher era mais jovem, talvez 30 anos, com maquiagem perfeita que, de alguma forma, nunca borrava durante um turno de 12 horas. Sou enfermeira registrada, Brenda, não zeladora. A equipe de zeladoria está em intervalo, mas posso ligar. Sou a enfermeira-chefe. Brenda respondeu bruscamente, seu sorriso desaparecendo. E eu estou lhe dizendo para limpar a cama 4. A menos que você queira que eu a denuncie por insubordinação novamente, tenho certeza de que a diretoria adoraria saber como a nova contratada está recusando ordens diretas. Audrey manteve o olhar de Brenda por um segundo.
Naquele segundo, um lampejo de algo frio e perigoso brilhou nos olhos de Audrey. O olhar de uma mulher que já havia encarado um senhor da guerra em uma tenda de negociações em Kandahar. Brenda piscou, dando meio passo para trás, subitamente inquieta, sem saber por quê. Então, a máscara voltou ao lugar. Audrey baixou os olhos. Eu cuido disso. Ótimo, disse Brenda, sua voz tremendo levemente antes de recuperar a compostura. E se apresse, o engavetamento está a 5 minutos daqui. Enquanto Audrey caminhava em direção à cama 4, ela olhou para o relógio. Era um G-Shock velho e surrado, muito diferente dos Apple Watches que as outras enfermeiras usavam. Ela tocou na tela. 5 minutos. Ela sabia o que isso significava. Podia sentir a mudança na pressão do ar, a eletricidade estática que precedia o caos. Ela havia sentido isso em Fallujah, na Síria, em lugares que não existiam nos mapas oficiais. Ela puxou a cortina ao redor da cama 4. O paciente, um senhor sem teto chamado Silas, que a equipe geralmente ignorava, olhou para ela atordoado. Desculpe, querida, ele disse limpando a boca. Estou me sentindo muito mal. Tudo bem, Silas, disse Audrey gentilmente, sua voz mudando instantaneamente do tom monótono que usava com a equipe para um tom caloroso e reconfortante. Ela trabalhou com eficiência, limpando-o, verificando seus sinais vitais e ajustando a vazão da intravenosa, que alguém havia ajustado muito alta. Você está desidratado. É por isso que está com náuseas. Estou diminuindo a vazão. Você vai se sentir melhor em um instante. Você é boa, murmurou Silas, fechando os olhos. Melhor do que o cara barulhento de jaleco branco. Ele me assusta. Ele assusta a si mesmo. Silas, Audrey sussurrou, puxando o cobertor até o queixo dele. Descanse agora. Ela saiu da cortina no momento em que as luzes vermelhas acima das portas da baía começaram a piscar. As portas da baía da ambulância se abriram com um chiado, deixando entrar uma rajada de vento e chuva. Hora do show, pessoal! Gritou Sterling, batendo palmas. Vamos ver se conseguimos salvar algumas vidas, apesar da incompetência da equipe de apoio. Audrey ficou parada perto da parede, invisível, esperando. Ela sabia que a tempestade não estava apenas lá fora. Ela estava entrando pelas portas. O pronto-socorro explodiu em um caos controlado. 3 macas foram trazidas simultaneamente por paramédicos que pareciam encharcados e exaustos. Colisão múltipla de veículos na I-95, gritou o paramédico-chefe. Temos um motorista de 45 anos sem cinto de segurança, trauma contuso no peito. Uma passageira de 20 anos, lacerações graves e possível hemorragia interna. E uma criança de idade, inconsciente com sinais vitais em queda. Vou levar o motorista para a Baía 1. Sterling gritou, correndo para a frente. Resnick, leve a menina para a Baía 2. Brenda, leve a criança para a Baía 3 e chame a pediatria. Diga a eles para virem aqui imediatamente. A sala se transformou em um verdadeiro caos, com gritos, velcros sendo rasgados e os alarmes estridentes dos monitores cardíacos. Audrey se moveu para ajudar Resnick na sala 2, mas Brenda a empurrou pelo ombro. Não é o coração deles. Precisamos de gores e soro fisiológico na sala 1. Vá buscar. Não toque nos pacientes. Audrey não discutiu. Ela correu para a sala de suprimentos, pegou vários sacos de soro fisiológico e compressas para trauma e voltou correndo para a Baía 1. Sterling gritava ordens a uma velocidade assustadora. A pressão arterial está caindo. Ele tem um pneumotórax. Preciso de uma agulha 14 agora. Audrey entregou a agulha a um residente que a deixou cair por causa do nervosismo. A agulha caiu no chão. Seu idiota! Sterling gritou. Pegue outra. O residente congelou. O paciente na mesa estava ficando azul, com a traqueia desviando para a esquerda. Ele tinha segundos antes que seu coração parasse devido à pressão que se acumulava em seu peito. Audrey viu as mãos do residente tremendo. Ele não conseguia abrir a embalagem da nova agulha com rapidez suficiente. Sterling estava ocupado tentando incubar e não conseguia alcançá-la. Sem pensar, Audrey interveio. Era memória muscular. Era instinto aprimorado por uma década mantendo soldados vivos na lama. Ela não pegou a agulha com a qual o residente estava lutando. Ela enfiou a mão no bolso onde guardava suas próprias tesouras de trauma e uma agulha de descompressão sobressalente, um hábito que não conseguia abandonar. Em um movimento fluido, ela se aproximou do lado direito do paciente, palpou o segundo espaço intercostal na linha médio-clavicular e enfiou a agulha. Um silvo agudo de ar escapando preencheu o pequeno silêncio da baía. O peito do paciente se elevou. A cor começou a voltar ao rosto dele instantaneamente.
O bip frenético do monitor diminuiu para um ritmo constante. Audrey prendeu o catéter no lugar e deu um passo para trás, com o rosto inexpressivo. Silêncio. Silêncio absoluto e atordoado. O residente olhou para ela. Brenda olhou para ela com a boca aberta. Lentamente, o Dr. Sterling levantou os olhos da intubação. Ele olhou para a agulha saindo do peito do paciente. Então ele olhou para Audrey. Seu rosto ficou com uma tonalidade roxa que combinava com os hematomas no paciente. "O que você acabou de fazer?" Sterling sussurrou, sua voz tremendo de raiva. Ele estava entrando em colapso. "Doutor", Audrey disse calmamente. O residente estava comprometido. O pneumotórax de tensão foi aliviado. A saturação está subindo para 94. "Você", Sterling afastou-se da mesa, arrancando as luvas. "Você é enfermeira. Você é enfermeira geriátrica. Você não realiza procedimentos invasivos no meu pronto-socorro. Você poderia tê-lo matado." "Eu o salvei", disse Audrey, levantando levemente o queixo. "Ele teria entrado em parada cardíaca em 10 segundos. Não me importa se você transformou água em vinho", gritou Sterling, invadindo o espaço pessoal dela. Ele se inclinou sobre ela, usando sua altura para intimidá-la. "Você não tem licença para realizar esse procedimento nesta instituição. Isso é agressão. Isso é negligência. Você é um risco." "Dr. Sterling, o paciente está estável", Resnick gritou da baía ao lado, tentando acalmar a situação. "Cale a boca, Resnick." Sterling se virou para Audrey. "Tire isso." Audrey piscou, doutor. "Saia." Sterling apontou para as portas automáticas. "Você está demitida. Imediatamente. Pegue suas coisas e saia do meu andar antes que eu chame a segurança para te expulsar. Vou garantir que você nunca mais trabalhe em um hospital neste estado. Você está acabada." Todo o pronto-socorro estava lá assistindo. Os paramédicos, as outras enfermeiras, os pacientes que estavam conscientes. Audrey olhou ao redor. Ela viu pena em alguns olhos, satisfação nos de Brenda. Ela sentiu um peso familiar no peito, o peso da injustiça, mas já havia engolido coisas piores do que o ego de um médico civil. Ela tirou seu crachá de identificação. "Tudo bem", disse ela baixinho. Colocou o crachá na bandeja de metal ao lado da lixeira de resíduos biológicos. "Boa sorte com o turno", disse ela, virando-se e indo embora. A caminhada da vergonha. Ela podia sentir os olhos de Sterling perfurando suas costas. "E não espere uma referência", gritou Sterling atrás dela. Audrey empurrou as portas da sala de espera, o ar frio batendo em seu rosto. Ela passou pelas famílias confusas, pelo segurança, que acenou para ela, e saiu para a noite chuvosa. Ela ficou parada sob a marquise da entrada do hospital, a chuva encharcando a barra de sua calça cirúrgica. Ela enfiou a mão no bolso para pegar as chaves do carro. Suas mãos finalmente tremiam agora que a adrenalina estava passando. Ela estava desempregada. Tinha aluguel para pagar. Ela tentara levar uma vida normal, uma vida tranquila, e fracassara. "Talvez eu esteja quebrada", pensou ela. "Talvez eu não pertença a este lugar." Ela estava prestes a entrar na chuva em direção ao estacionamento quando um som a fez parar. Começou como um zumbido baixo, vibrando nas solas de seus tênis. Então se transformou em uma batida rítmica que sacudia as janelas do hospital atrás dela. Ficou mais alto, mais profundo, um som que ela conhecia melhor do que os próprios batimentos cardíacos. Rotores, mas não era o helicóptero de resgate padrão que trazia pacientes traumatizados. O helicóptero de resgate soava como um cortador de grama, agudo e choroso. Esse som era pesado, agressivo. Era o som de potência bruta e motores a turbina de nível militar. Audrey olhou para cima, para as nuvens de tempestade que cortavam a chuva com holofotes brilhantes, e uma enorme forma escura desceu. Não estava indo para o heliporto no telhado. Estava descendo bem no meio do estacionamento do hospital, derrubando a suspensão dos carros e espalhando detritos. Era um Sikorsky MH-60 Seahawk, pintura cinza escura, sem marcas médicas. O vento dos rotores quase derrubou Audrey. Ela protegeu os olhos contra a areia. A porta lateral do helicóptero se abriu antes mesmo que as rodas tocassem o asfalto. Dentro do hospital, a equipe do pronto-socorro correu para as janelas. Sterling, Brenda e os residentes pressionavam o rosto contra o vidro, observando confusos. "O que é isso?", perguntou Brenda, com a voz aguda de pânico. "É um acidente?" "Não", disse Sterling, franzindo a testa. "É a Marinha." Duas figuras saltaram do helicóptero. Estavam vestidas com equipamento tático completo, uniformes multicam, coldres de perna e fones de comunicação. Não eram médicos, eram soldados. Correram em direção à entrada do pronto-socorro, ignorando o segurança que se encolhia atrás de uma coluna.
Audrey permaneceu onde estava. Reconheceu o andar. Reconheceu a urgência. O soldado líder, um homem alto com uma barba espessa e a patente de Sargento Moore, visível no emblema no peito, viu a parada sob o toldo. Ele parou bruscamente a 3 metros de distância. Olhou para a sua bata molhada. Olhou para o seu rosto cansado. "Audrey!" gritou o soldado acima do barulho dos rotores. "Audrey! Coração!" Audrey endireitou a postura, passando instantaneamente de enfermeira demitida para algo completamente diferente. "Sargento Miller." O soldado correu até ela sem fôlego. "Graças a Deus que a encontramos. Rastreamos seu telefone." As portas do hospital se abriram atrás de Audrey. Sterling e Brenda saíram correndo, seguidos pela segurança. "Ei!" gritou Sterling, tentando recuperar a autoridade sobre a cena caótica. "Você não pode pousar essa coisa aqui. Esta é uma propriedade privada. Vou chamar a polícia." O sargento Moore nem olhou para Sterling. Ele manteve os olhos fixos em Audrey. "Precisamos de você", disse o sargento com voz desesperada. "É o coronel. Ele foi gravemente ferido. Os médicos do setor privado não conseguem estabilizá-lo. Ele está pedindo pelo fantasma. Ele está pedindo por você." Sterling congelou. "O fantasma?" Audrey olhou para o sargento, depois voltou a olhar para o helicóptero. "Não estou mais na ativa, Miller. Sou uma civil. Acabei de ser demitida." O sargento se aproximou. "Audrey, é o Reaper. É o Sullivan. Ele levou 3 tiros em um treinamento que deu errado. Ele tem talvez 1 hora de vida. Ele não deixa ninguém tocar nele." Ele disse, "Me dê um coração ou me deixe sangrar até morrer." O coração de Audrey parou. Sullivan, o homem que a carregou para fora de um comboio em chamas em Alepo, o homem a quem ela devia tudo. Ela olhou para Sterling. O médico parecia pequeno agora, insignificante. "Preciso de um traje de voo", disse Audrey, sua voz cortando o barulho como uma lâmina. "No helicóptero", disse Miller. "Vamos lá." Audrey deu um passo, depois parou. Ela se virou lentamente para encarar o Dr. Sterling. A chuva escorria de seu nariz. Ele parecia aterrorizado com os soldados do helicóptero e, de repente, com ela. "Dr. Sterling", disse Audrey, sua voz clara. "Você estava certo sobre uma coisa." "O quê?" Sterling gaguejou. "Eu não pertenço ao seu hospital." Ela se virou e correu em direção ao helicóptero. O interior do MH-60 Seahawk era um mundo ensurdecedor e vibrante de aço e sombras. Um mundo que Audrey Hart não habitava há 5 anos, quando o helicóptero fez uma curva acentuada, deixando as luzes da cidade e do hospital bem abaixo. A transição dentro dela foi quase física. A postura desleixada que ela adotara para parecer inofensiva à administração do hospital desapareceu. Sua coluna se endireitou. Seus olhos, que normalmente ficavam baixos para evitar o confronto com Brenda ou o Dr. Sterling, agora examinavam a cabine com atenção predatória. O sargento Miller lhe entregou um fone de ouvido. Ela o colocou sobre as orelhas e o rugido dos rotores se transformou em um zumbido abafado do circuito de comunicação. "C-Trap Miller", disse Audrey. Sua voz no intercomunicador era irreconhecível em comparação com a voz suave da enfermeira que acabara de ser demitida. Era uma voz firme e desprovida de qualquer gentileza. O coronel Sullivan estava liderando um exercício de treinamento com uma unidade parceira da SAS perto da costa. Miller explicou com a voz tensa, reprimindo o pânico. "Exercício com munição real. Algo deu errado. Um ricochete ou um tiro errado. Ainda não sabemos. Mas uma bala 5,56 entrou no quadrante abdominal inferior, atingiu o osso do quadril e se fragmentou. Ele tem estilhaços perto da coluna e uma hemorragia interna significativa." Audrey fechou os olhos por um breve segundo, visualizando a anatomia. "Quem está atendendo ele?" "Temos um médico de campo, o cabo Jenkins. Ele é bom, mas tem 22 anos e está tremendo." Sullivan recusou o transporte médico para o VA. Ele disse. Miller fez uma pausa, olhando para Audrey com uma mistura de reverência e medo. Ele disse, "Encontre o fantasma. Se eu vou morrer, quero que seja ela quem me diga que chegou a hora. Ele não vai morrer." Audrey disse a frase. "Não é uma esperança, mas uma ordem." Miller apontou para uma mochila presa por uma rede de carga perto dos pés dela. "Pegamos seu antigo kit do depósito que você nos autorizou a guardar e um macacão de voo. Você pode se trocar?" Audrey não hesitou. A modéstia era um luxo para civis. Sob a luz tática vermelha e fraca da cabine, ela tirou o uniforme azul manchado e largo que representava seus meses de humilhação em St. Jude. Ela o chutou para o canto como se fosse uma pele morta. Ela vestiu o macacão de voo verde-oliva, fechando o zíper até o pescoço. Amarrou as botas táticas.
Quando se virou para Myler, Audrey Hart, a enfermeira, tinha desaparecido. Sentada em seu lugar estava a tenente-comandante Red. Audrey Hart, codinome Ghost, a lendária especialista em trauma que reescreveu os manuais de campo sobre ressuscitação para controle de danos durante os dias mais sombrios das guerras no deserto. Eta, ela perguntou 6 minutos. Vamos levá-lo para a estação aérea naval. Eles têm uma sala de trauma esterilizada no hangar 4, mas os cirurgiões locais estão recusando-se a operar. Sullivan ameaçou atirar em qualquer um que tocasse nele antes de você chegar lá. Audrey soltou uma risada curta e seca. Isso parece mesmo com ele. Teimoso como uma mula velha. Ela abriu o kit médico que Miller havia trazido. Suas mãos, que o Dr. Sterling zombava por serem trêmulas, moviam-se com precisão fluida e assustadora. Ela verificou o lingoscópio, as lâminas do bisturi, os agentes térmicos. Tudo estava exatamente onde ela havia deixado há 5 anos. Qual é a gravidade da perda de sangue? Ela perguntou. Choque de classe 3. Pressão arterial, 80/50. Frequência cardíaca, 130. Ele está consciente, mas por pouco. Ligue para a equipe de solo, Audrey ordenou. Quero 4 unidades de U negativo aquecidas e prontas. Quero um aparelho para recuperação de células e diga a eles para tirarem da sala qualquer pessoa que não tenha uma estrela no ombro ou um bisturi na mão. Não quero público. Entendido, fantasma, disse Miller, com um sorriso aparecendo em sua barba. Deus, é bom ter você de volta. Audrey olhou pela janela. A chuva batia contra o vidro, obscurecendo as luzes do aeroporto que se aproximava. Abaixo, ela podia ver as luzes piscantes de um comboio esperando na pista. Durante meses, ela foi a empregada de uniforme cirúrgico. Ela deixou o Dr. Sterling repreendê-la. Ela deixou Brenda designar-lhe as piores tarefas. Ela fez isso porque achava que queria a paz. Ela achava que queria deixar o sangue e o barulho para trás. Mas quando o helicóptero começou sua aterrissagem agressiva, descendo rapidamente, Audrey percebeu a verdade. Ela não queria a paz. Ela queria ser útil. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu o zumbido elétrico do propósito em suas veias. As rodas bateram no concreto. A porta lateral se abriu. Vá, vá, vá! Gritou Miller. Audrey saltou para a chuva, correndo em direção à ambulância que os levaria ao hangar 4. Ela não olhou para trás, para a cidade. Ela não pensou no St. Jude, que aquela vida tinha acabado. A missão havia começado. A sala de trauma dentro do hangar 4 era um contraste gritante com o revestimento branco brilhante do St. Jude. Havia um cheiro industrial de combustível de avião e antisséptico. A iluminação era forte, com lâmpadas halógenas suspensas em vigas de aço. No centro da sala, cercado por médicos militares nervosos e um médico civil aterrorizado que havia sido trazido da clínica da base, estava o coronel James Reaper Sullivan. Ele era um homem grande, uma montanha de músculos e cicatrizes, agora pálido e suando profusamente. Sua respiração era superficial e rápida. Audrey irrompeu pelas portas duplas. Miller logo atrás dela. A sala ficou em silêncio. O médico civil, um homem chamado Dr. Harris, deu um passo à frente. Quem é você? Precisamos de um cirurgião vascular, não de outro. Afaste-se do paciente, disse Audrey. Ela não gritou. Não precisava. Sua voz carregava o peso da autoridade absoluta. Ela caminhou direto para a maca. Os olhos de Sullivan estavam semicerrados, mas quando ele a viu, um sorriso fraco se formou no canto de sua boca. Demorou muito, ele sussurrou. O trânsito estava ruim. Tive que levar o lixo para fora primeiro, disse Audrey, segurando o pulso dele para verificar o pulso radial. Era quase imperceptível. Você está com péssima aparência, Jim. Me sinto péssimo, ele resmungou. Audrey se virou para a sala. Preciso de um exame de ultrassom rápido agora. Jenkins, prepare o soro. Bolsa de pressão. Aperte-a. Ares, você fica responsável pelas vias aéreas. Se ele parar de respirar, entube-o. Não estrague tudo. O Dr. Ares ficou irritado. Agora ouça aqui. Eu sou a oficial médica mais graduada nesta base e sou a pessoa responsável por mantê-lo vivo. Audrey retrucou, sem nem mesmo olhar para ele enquanto cortava o uniforme de Sullivan com uma tesoura de trauma. Se você quer comparar graduações, podemos fazer isso mais tarde. Agora, se você não garantir as vias respiratórias dele, pedirei ao sargento Miller para removê-lo desta sala. Miller deu um passo em direção ao médico com a mão apoiada na arma. A Dra. Reese engoliu em seco e foi para a cabeceira da cama, pegando a bolsa de ambu. Audrey concentrou-se no ferimento. Era feio. O ferimento de entrada estava logo acima da crista ilíaca direita. O ferimento de saída. Não havia ferimento de saída. A bala ainda está dentro, murmurou Audrey. Miller, sonda.
Ela pegou o transdutor de ultrassom e o pressionou contra o abdômen de Sullivan. A tela piscou e ganhou vida. Um líquido escuro enchia a cavidade abdominal. Ele está sangrando internamente, anunciou ela. O fragmento cortou a artéria ilíaca comum. Não temos tempo para uma tomografia. Temos que abri-lo. Aqui, agora. Aqui. O Dr. Aris gritou. Esta não é uma sala de cirurgia esterilizada. O risco de infecção. A infecção não o matará, porque ele estará morto em 3 minutos por exsanguinação. Audrey gritou. Bisturi. Um jovem médico colocou o bisturi em sua mão. Jim. Audrey se inclinou perto do ouvido de Sullivan. Vou ter que te dar cetamina e propofol. Você vai acordar dolorido, mas vai acordar. Você confia em mim? Sullivan olhou para ela, seus olhos clareando por um momento. Com a minha vida, fantasma, sempre use as drogas. Audrey ordenou. Quando os olhos de Sullivan se fecharam, Audrey respirou fundo. Ela bloqueou o barulho da chuva no telhado do hangar. Ela bloqueou o cheiro de combustível. Ela visualizou a anatomia sob a pele. Ela fez a incisão, uma laparotomia mediana que se estendia do chifoide ao pubis. O sangue jorrou imediatamente, escuro e violento. Sucção, ela ordenou. Mais voltas. Comprimam, comprimam. Suas mãos se moviam rapidamente. Ela alcançou a cavidade abdominal, seus dedos trabalhando às cegas através da poça de sangue para encontrar a fonte. Ela sentiu o rasgo na artéria. Era irregular, pulsando fracamente. Encontrei o sangramento, disse ela com voz calma. Pinça vascular. Ela pinçou a artéria. O fluxo imediato de sangue parou. Os monitores, que estavam emitindo um aviso sonoro baixo, começaram a se acalmar. A pressão está se estabilizando, gritou Jenkins. 90 por 60. Ok, Audrey exalou. Agora a parte difícil. Preciso suturar isso. O fragmento está preso contra as vértebras lombares. Se eu mover errado, vou paralisá-lo. Durante a hora seguinte, o gancho ficou em silêncio, exceto pelo bip rítmico do monitor e pelos comandos silenciosos de Audrey. Forceps 50, retractor de prolina. Ela trabalhou com uma delicadeza que desafiava a brutalidade do ambiente. Ela dissecou o tecido ao redor da artéria, removeu o fragmento de metal irregular que pressionava perigosamente a raiz nervosa e suturou a parede do vaso. Era uma cirurgia que teria sido difícil em uma sala de cirurgia da Clínica Mayo, com uma equipe completa. Audrey estava fazendo isso em um hangar com um kit de campo. Sutura concluída, ela sussurrou. Solto a pinça agora. Ela soltou a pinça de metal. Ela observou. Nenhum sangue vazou. O pulso na artéria estava forte e rítmico. O fluxo foi restaurado, disse ela. Ele está ficando rosado. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O sargento Miller encostou-se na parede, enxugando o suor da testa. Até o Dr. Aris olhou para ela com os olhos arregalados e atônitos. Aquilo foi... Aris gaguejou. Nunca vi um reparo como esse. A velocidade, a técnica. Audrey não respondeu. Ela começou a fechar o abdômen com pontos precisos e eficientes. Preparem-no para o transporte para Walter Reed assim que ele estiver estável, disse ela, finalmente dando um passo para trás e tirando as luvas ensanguentadas. Mas ele está fora de perigo. Ela caminhou até uma pia de metal no canto e começou a esfregar as mãos e os braços, a água ficando vermelha. Ela se olhou no reflexo do metal polido. Seu cabelo estava bagunçado, seu rosto coberto de suor e uma mancha do sangue de Sullivan em sua bochecha. Ela se sentia exausta, mas também se sentia viva. Senhora, ela se virou. Era o sargento Miller. Ele estava segurando um telefone via satélite. É o general Holloway, do Pentágono. Ele quer um relatório da situação e quer saber por que diabos você estava trabalhando como zeladora em um hospital civil. Audrey secou as mãos em uma toalha de papel. Um olhar frio e severo apareceu em seus olhos. Me dê o telefone, ela disse. E Miller, sim, Ghost, prepare o helicóptero novamente. Depois de falar com o general, tenho alguns assuntos pendentes para resolver. De volta ao St. Jude's? Miller perguntou, com um olhar perspicaz no rosto. De volta ao St. Jude's, Audrey confirmou. O Dr. Sterling demitiu uma enfermeira hoje à noite de IT. Acho que está na hora dele conhecer o comandante. O hospital St. Jude estava em estado de colapso. Fazia 2 horas que o helicóptero preto havia decolado, levando consigo a enfermeira incompetente e os soldados misteriosos. A chuva havia parado, mas a atmosfera dentro do pronto-socorro estava elétrica, com confusão e medo. O Dr. Sterling andava de um lado para o outro na sala das enfermeiras, tentando projetar uma aura de autoridade, mas suas mãos tremiam.
Ele vinha atendendo ligações do diretor do hospital, da polícia local e da FA nos últimos 90 minutos. Estou dizendo, não sei quem eles eram, gritou Sterling ao telefone com o rosto vermelho. Eles invadiram o local, destruíram 3 carros no estacionamento e sequestraram um membro da equipe. Ele bateu o fone no gancho. Brenda estava sentada à mesa, a navegar no seu telemóvel, com o rosto pálido. Dr. Sterling, sussurrou ela. Tem de ver isto. Agora não. Brenda, tenho de descobrir como explicar isto ao conselho. Greg, veja. Ela enfiou-lhe o telemóvel na cara. Era um vídeo curto. Tinha sido filmado por um adolescente na sala de espera, através das portas de vidro. A legenda dizia, da WTF, Navy SEALs invadem hospital para salvar enfermeira. O vídeo estava tremido, mas a imagem era nítida. Mostrava o helicóptero pousando, o soldado enorme pulando e a interação com Audrey. Mostrava Sterling gritando, parecendo pequeno e impotente ao lado do sargento gigante. Mas a parte mais condenatória era o áudio. O adolescente estava perto o suficiente da porta para ouvir o grito do sargento. É o Reaper. Ele está perguntando pelo fantasma. Ele está perguntando por você. O vídeo já tinha 2,4 milhões de visualizações. Leia os comentários, disse Brenda com a voz trêmula. Sterling apertou os olhos para o texto que rolava. Usuário 77. Off-G. É a Audrey Hart. Meu pai serviu com ela em Carbell. Ela não é uma enfermeira. Ela é uma lenda. Usuário Marine SLJ1, o fantasma. Essa é a Anjo do Coral Ringol. Ela salvou todo o meu pelotão em 2018. Quem é o médico idiota gritando com ela? Esse médico é o Dr. Gregory Sterling, do St. Jude's. Ele está frito. Você não desrespeita um ganhador da Navy Cross. Navy Cross. Sterling sussurrou com o sangue drenando de seu rosto. Isso é impossível. Ela é temporária. Ela deixou cair uma bandeja de instrumentos esta manhã. Ela estava fingindo, disse Brenda, percebendo o horror de sua própria cumplicidade. Ela estava se mantendo discreta, e nós a tratamos como lixo. De repente, as portas automáticas do pronto-socorro se abriram, mas não era um paciente. 4 homens em ternos escuros entraram. Eles se moviam com uma eficiência sincronizada, como tubarões. Seguindo-os estava um homem em um uniforme naval impecável, com 2 estrelas brilhando nos ombros. O contra-almirante Holloway. O pronto-socorro ficou em silêncio total. Até os pacientes pararam de gemer. O almirante examinou a sala, seu olhar pousando no Dr. Sterling como um laser. Ele caminhou, seus passos ecoando no linóleo. Dr. Gregory Sterling, perguntou o almirante. Sua voz era educada, mas trazia um tom de imenso perigo. Sim, sou o chefe de cirurgia, gaguejou Sterling, ajeitando seu jaleco branco. Se isso é sobre o helicóptero, já registrei uma queixa na polícia. Foi um ato imprudente que colocou minha instituição em risco, e não estou aqui por causa do helicóptero, interrompeu Holloway calmamente. A Marinha dos Estados Unidos reembolsará os danos causados ao seu estacionamento. Ele se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Sterling. Estou aqui por causa da tenente-comandante Audrey Hart. Sterling engoliu em seco. Ela foi demitida por incompetência. Ela realizou um procedimento não autorizado. Incompetência? Holloway repetiu a palavra como se estivesse provando algo podre. Ele se virou para um dos homens de terno. Agente Vance, reproduza a fita. Um dos homens de terno ergueu um tablet. Ele mostrava as imagens de segurança da Bahia 1, capturadas poucas horas antes. Mostrava o residente congelando. Mostrava o paciente morrendo. E então mostrava Audrey agindo de forma rápida, eficiente, perfeita e inserindo a agulha que salvou a vida do homem. Nós revisamos as imagens. Holloway disse que foi uma toracostomia com agulha realizada em menos de 3 segundos, como nos livros. O paciente, Sr. D. John Doe, está atualmente estável na sua UTI graças a ela. Se ela não tivesse agido, ele estaria morto. É essa a sua definição de incompetência, doutor? Ela não tinha privilégios, argumentou Sterling fracamente. É uma responsabilidade. A mulher que você demitiu, continuou Holloway, ignorando a desculpa, é uma das especialistas em trauma de combate mais condecoradas da história do Corpo Médico Naval. Ela serviu 4 vezes em operações conjuntas, operações especiais conjuntas. Ela recebeu a Navy Cross for Valor. Ela se aposentou para cuidar de sua mãe doente e queria uma vida tranquila. Ela queria servir a sua comunidade. Holloway inclinou-se, ficando a centímetros do rosto de Sterling, e em vez de utilizar as habilidades dela para salvar vidas, você a colocou para limpar o chão e a humilhou porque a competência discreta dela ameaçava seu ego frágil.
Ora, veja bem, Sterling tentou se defender. Você não pode falar assim comigo. Eu comando este lugar, disse uma nova voz. Sterling se virou. Atrás do almirante estava o Dr. Pinter, diretor do hospital. Ele parecia furioso. Diretor Pinter, disse Sterling aliviado. Diga a esses homens para saírem. Arrume suas coisas, Gregory, disse Pinter friamente. Eu vi o vídeo. Eu vi os comentários. Os telefones dos doadores não param de tocar há 1 hora, ameaçando retirar o financiamento se a médica que demitiu o herói de guerra não for removida. Você está suspenso enquanto aguarda uma investigação do Conselho Médico. Sterling olhou em volta. Os residentes estavam olhando para ele. Brenda estava olhando para os sapatos. O segurança estava sorrindo. Você não pode fazer isso, sussurrou Sterling. Está feito, disse Pinter. Almirante. Pinter olhou para o militar. Ela vai voltar? Teríamos a honra de reintegrá-la com uma promoção, enfermeira-chefe, o que ela quiser. Holloway olhou para o relógio. Ela está a caminho daqui, mas não para trabalhar. Ela deixou algo para trás e quer visitar um paciente. Um paciente? Perguntou Pinter. Um tal de Silas Vance? Ray disse, lendo um arquivo. Um veterano sem teto que ela estava a cuidar quando foi demitida. Ela quer garantir que seu plano de cuidados seja seguido. Sterling sentiu uma onda de náusea. O sem-teto. O homem que ele havia dito para ela ignorar. Ela está voltando, Brenda gritou. Oh, sim. Holloway sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos, e ela está trazendo o coronel com ela. Ele insistiu em conhecer o homem que chamou seu salvador de empregada. Naquele momento, o som voltou. O som profundo dos rotores, as portas de vidro chacoalhando. Ela estava de volta, e desta vez não estava entrando pela porta de serviço. O retorno do MH-60 Seahawk foi diferente desta vez. Quando pousou pela primeira vez, foi uma invasão, um choque para o sistema de um estacionamento tranquilo e molhado pela chuva do hospital. Agora, enquanto os rotores batiam no ar até subjugá-lo, o som parecia um julgamento. Dentro da sala de emergência, a atmosfera era sufocante. O Dr. Gregory Sterling estava perto da enfermaria, com uma expressão de arrogância desmoronando no rosto. Ele havia sido destituído de seu cargo pelo diretor Pinter, mas ainda não havia saído. Ele não conseguia. Seu ego não permitia que ele fugisse como um criminoso. Ele precisava ter a última palavra. Precisava provar que era vítima de uma reação exagerada dos militares. As portas automáticas se abriram, mas ninguém passou imediatamente. Primeiro vieram 2 fuzileiros navais em uniformes azuis, entrando com movimentos precisos e sincronizados para segurar as portas. Em seguida, uma cadeira de rodas foi guiada para dentro. Nela estava sentado o coronel James Sullivan. Ele estava pálido, com um soro no braço e um curativo novo visível sob a jaqueta desabotoada do uniforme, mas seus olhos estavam perspicazes, examinando a sala com a intensidade de um sistema de armas, adquirindo um alvo. Empurrando a cadeira de rodas estava Audrey Hart. Ela ainda usava o macacão de voo verde-oliva, agora manchado com o sangue do coronel e a graxa do hangar. Ela caminhava com a cabeça erguida, a postura relaxada, mas pronta. Ela não parecia mais a empregada de uniforme cirúrgico. Parecia uma guerreira retornando ao campo de batalha para recolher seus mortos. Atrás deles vinham o contra-almirante Holloway e a comitiva de ternos. O silêncio na sala de emergência era absoluto. Os telefones haviam parado de tocar. Os residentes que normalmente corriam com pressa importante estavam encostados nas paredes, tentando se tornar invisíveis. Audrey não olhou para Sterling. Ela não olhou para Brenda, que tremia atrás da recepção. Ela passou direto por eles, empurrando o coronel em direção à cama 4. Ele ainda está aqui? Perguntou Audrey, sua voz rompendo o silêncio. Sim, mãe, respondeu uma jovem enfermeira apavorada. Não o movemos. Audrey estacionou a cadeira de rodas do coronel ao lado da cama onde o morador de rua Silas dormia. Ela verificou gentilmente o monitor de Silas. Sua frequência cardíaca estava estável. O soro que ela havia ajustado horas atrás, antes de sua vida ser virada de cabeça para baixo, estava fazendo seu trabalho. Audrey Silas se mexeu, abrindo os olhos encrostados. Ele olhou para o macacão de voo dela. Você está diferente. Você entrou para o circo? Audrey sorriu, uma expressão genuína e calorosa que nenhum membro da equipe do hospital jamais tinha visto. Algo parecido, Silas. Trouxe um amigo. Ele queria conhecer o homem que me fazia companhia. O coronel Sullivan inclinou-se para a frente na cadeira, fazendo uma careta de dor no abdômen. Ele estendeu a mão que assinara ordens enviando milhares de homens para o combate em direção ao morador de rua. Sr. Silas, Sullivan murmurou. Audrey me disse que você era cabo na 1ª Infantaria, Vietnã 68. Os olhos de Silas se arregalaram.
Ele se sentou mais ereto, ignorando a náusea. A névoa do álcool e da doença pareceu se dissipar instantaneamente. Ele olhou para a patente de Sullivan, depois para sua própria mão trêmula. Ele a enxugou no lençol antes de apertar a mão do coronel. Sim, senhor. Kesam, mas faz muito tempo que não me chamam de cabo. Agora sou apenas um bêbado. Um fuzileiro naval nunca é apenas nada, disse Sullivan com firmeza. E você tratou minha companheira com respeito quando as pessoas neste prédio a tratavam como lixo. Por isso, você tem meu agradecimento e o agradecimento da Marinha dos Estados Unidos. Sterling não aguentou mais. O absurdo da cena, um coronel agradecendo a um bêbado sem teto enquanto ignorava o chefe de cirurgia, rompeu o último fio de sua paciência. Isso é ridículo, Sterling gritou, dando um passo à frente. O diretor Pinter tentou agarrar seu braço, mas Sterling o empurrou. Isso é um hospital, não um salão da VFW. Não me importa quem você é ou que medalha ela tem. Ela colocou em risco um paciente na minha sala de trauma. Ela violou o protocolo. Audrey virou-se lentamente. Ela deixou o leito de Silas e caminhou em direção a Sterling. A sala parecia encolher. Protocolo. Audrey repetiu sua voz perigosamente calma. Sim, protocolo. Sterling cuspiu, com o rosto corado. Você acha que, porque um helicóptero te trouxe, você está acima das regras? Você é uma enfermeira. Você está subordinada ao médico assistente. Essa é a hierarquia. Você me humilhou na frente da minha equipe. Eu salvei a vida de um homem, Audrey disse. O Sr. Doug está na UTI. Ele está vivo. Se eu tivesse seguido o seu protocolo, se tivesse esperado que o seu residente parasse de tremer, ele estaria morto. O seu ego vale mais do que a vida dele? Doutor, eu o teria salvado. Sterling mentiu, sua voz elevando-se até um grito. Eu sou o melhor cirurgião deste estado. E você é uma médica de campo fracassada que acha que remendar soldados na lama faz de você uma médica. Você não tem lugar aqui. Audrey parou a 1 metro dele. Ela o olhou de cima a baixo, seu olhar clínico dissecando-o. Você está certo, Gregory, disse ela, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Isso o atingiu como um tapa. Eu não tenho lugar aqui porque este lugar está quebrado. Você trata os funcionários como servos. Você trata os pacientes como números. Você trata os pobres como lixo. Ela apontou para o coronel e depois para o almirante. O almirante Holloway acabou de me informar que a Marinha está procurando estabelecer uma nova parceria civil-militar para treinamento em trauma, um centro especializado em politraumatismos complexos. Eles precisam de um diretor, Sterling zombou. E deixe-me adivinhar, eles vão dar o cargo a você. Você é enfermeira. Na verdade, o almirante Holloway interrompeu com sua voz suave e fria. O cargo exige um diploma de medicina, e foi por isso que ficamos tão surpresos quando consultamos o arquivo da tenente-comandante Hart. Ela não se aposentou apenas como enfermeira de trauma, Dra. Sterling. Holloway tirou um documento de uma pasta e o ergueu. Após sua terceira missão, a Marinha pagou seus estudos de medicina. Ela se formou como a melhor da turma na Johns Hopkins. Ela é cirurgiã traumatologista com dupla certificação. Ela escolheu trabalhar como enfermeira aqui porque queria estar ao lado dos pacientes. Ela queria cuidar dos pacientes, não brincar de ser Deus. O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para esmagar ossos. Sterling abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para Audrey. Ele olhou para o documento. Você é médica. Brenda sussurrou da mesa, com uma expressão horrorizada no rosto. Eu sou, disse Audrey suavemente. Mas sou enfermeira antes de tudo. E tenho orgulho disso. É uma pena que você não tenha. Audrey voltou-se para Sterling. A Marinha está retirando seu financiamento do St. Jude's Gregory. O centro especializado de traumatologia está sendo transferido para o hospital universitário do outro lado da cidade. E eu vou administrá-lo. Ela deu um passo à frente, sua voz baixando para um sussurro que só Sterling podia ouvir. E vou contratar todas as enfermeiras que você intimidou. Vou contratar os residentes que você gritou. E vou deixar você aqui em seu reino vazio, sem ninguém para culpar além de si mesmo. Sterling cambaleou para trás, batendo na parede. Ele olhou em volta em busca de apoio, mas não encontrou nenhum. Seus residentes olhavam para Audrey com admiração. Pinter, o diretor do hospital, já estava ao telefone, provavelmente tentando controlar os danos para salvar sua própria carreira. Tirem ele daqui! Gritou Pinter para os seguranças, apontando para Sterling. Vocês não podem fazer isso, gritou Sterling, enquanto os seguranças o seguravam pelos braços. Eu sou o St. Jude, eu sou este hospital. Não mais, disse Audrey. Ela não assistiu ele ser arrastado para fora. Ela se virou para Silas. Senhor Silas, ela disse gentilmente. O que você acha de um quarto privado e uma refeição quente?
O Vá tem uma cama esperando por você no novo centro. Silas chorou. Ele cobriu o rosto com as mãos ásperas e soluçou. Obrigado, fantasma. Audrey deu um tapinha em seu ombro. Então ela olhou para o coronel. Vamos para casa, Jim. As consequências foram rápidas e brutais. Exatamente o tipo de karma que a internet adorava. Em 48 horas, a história da enfermeira que era uma cirurgiã secreta se espalhou pelo mundo. O vídeo do TikTok foi apenas a faísca. A divulgação completa das imagens de segurança pela Marinha, editadas para proteger a privacidade dos pacientes, mas mostrando claramente o heroísmo de Audrey e a incompetência de Sterling, alimentou uma tempestade. O Dr. Gregory Sterling não perdeu apenas o emprego. O conselho médico iniciou uma investigação imediata sobre sua prática. Dezenas de ex-funcionários vieram a público com histórias de abuso, negligência e comportamento tóxico. Ele foi processado pela família de um paciente que havia perdido devido a um erro cirúrgico 3 anos antes. Um caso que foi reaberto graças ao novo testemunho sobre sua estabilidade. Ele perdeu sua licença, sua reputação e seu apartamento caro. A última notícia que se teve dele é que estava a trabalhar como consultor para uma seguradora no outro estado, a rever documentos num cubículo sem janelas. O Hospital St. Jude passou por uma grande reestruturação. O diretor Pinter foi forçado a reformar-se antecipadamente. A cultura do serviço de urgências mudou da noite para o dia, mas era tarde demais para salvar a sua classificação em traumatologia. O financiamento já tinha sido transferido. 3 meses depois, realizou-se a cerimônia de inauguração do Centro Hart Sullivan de Medicina de Traumatologia no Hospital Universitário. Era um lindo dia de primavera. As instalações eram de última geração, projetadas com a colaboração de médicos de combate e enfermeiros veteranos. Priorizavam a eficiência, o trabalho em equipe e, acima de tudo, o respeito por cada membro da equipe. Audrey estava no pódio. Ela não estava usando jaleco nem traje de voo. Vestia um simples casaco branco. Abaixo do nome, o bordado dizia Audrey Hart, MDRN, diretora de cirurgia de traumatologia. Ela olhou para a multidão. Na primeira fila estava o coronel Sullivan, agora totalmente recuperado e de volta ao serviço ativo, embora tivesse voado até ali apenas para este evento. Ao lado dele estava o sargento Miller, parecendo desconfortável em seu uniforme de gala. E ao lado de Miller estava um homem quase irreconhecível, barbeado, vestindo um terno decente e segurando uma bengala. Silas. Ele estava trabalhando como o novo contato com os pacientes do centro, ajudando os veteranos a navegar pelo sistema de saúde. Ele parecia 10 anos mais jovem. Audrey ajustou o microfone. Ela detestava discursos. Preferia ação, mas sabia que isso precisava ser dito. Eles me chamavam apenas de enfermeira, começou Audrey. Sua voz amplificou-se pelo pátio, como se isso fosse um insulto, como se cuidar dos doentes, limpar feridas e segurar as mãos dos moribundos fosse um trabalho inferior. Ela fez uma pausa, olhando para as fileiras de enfermeiras que havia contratado do St. Jude's. Brenda não estava entre elas. Ela havia abandonado completamente a enfermagem, mas muitos dos jovens residentes e enfermeiros que haviam sofrido sob Sterling estavam lá, sorridentes. No campo, Audrey continuou. A hierarquia não estanca um sangramento. O ego não reinicia um coração. A única coisa que importa é a pessoa ao seu lado. A única coisa que importa é a missão. Estamos construindo este centro com base em um princípio. Ninguém é invisível. Do cirurgião ao zelador, somos uma equipe. Os aplausos foram educados no início, depois estrondosos. Sullivan soltou um hurrá que assustou o prefeito. Após a cerimônia, Audrey caminhou pelo novo pronto-socorro. Ele estava fervilhando de atividade. Um helicóptero estava pousando no telhado do Medevac, trazendo um caso crítico. Dr. Hart, um jovem residente, gritou correndo em sua direção. Trauma 1, lesão multissistêmica. Precisamos de você. Audrey sentiu aquela mudança familiar, o estreitamento do foco, a calma na tempestade. Estou indo, disse ela. Ela caminhou em direção à sala de trauma. Ao passar por um armário de suprimentos, viu um novo contratado, um jovem que parecia sobrecarregado, lutando com um balde de esfregão que tinha uma roda emperrada. Ele parecia apavorado com a possibilidade de alguém gritar com ele. Audrey parou. O residente estava esperando, mas isso levaria apenas 1 segundo. Ela caminhou até o jovem. Ele recuou quando ela se aproximou. Ele trava do lado esquerdo, disse Audrey gentilmente. Ela chutou a roda com habilidade e ela se encaixou no lugar. Use os quadris para virar, não as costas. Economize sua energia. O jovem olhou para ela chocado. Ele viu o crachá de diretora.
Obrigado, doutora, gaguejou. Audrey sorriu. Ela pensou em Sterling, pensou na chuva, pensou no longo caminho de volta para si mesma. De nada, disse ela. E se alguém lhe causar problemas, diga para vir me ver. Ela se virou e entrou na sala de trauma, com as portas se fechando atrás dela. Ela estava exatamente onde pertencia. A história de Audrey Hart é um lembrete poderoso de que a verdadeira força muitas vezes caminha em silêncio. Enquanto o Dr. Sterling buscava validação por meio de barulho e títulos, Audrey impunha respeito por meio de ações e humanidade, servindo como uma lição para nunca subestimar as pessoas ao nosso redor. Pois a pessoa mais quieta na sala pode ser justamente aquela que mantém o mundo unido. No final, o karma não puniu apenas os arrogantes, ele elevou os humildes, provando que, embora os títulos possam ser concedidos, o legado é conquistado. Se você gostou desta história de justiça e heroísmo, clique no botão curtir. Isso ajuda muito o canal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever para ver mais histórias poderosas de heróis militares e karma da vida real. Comente Time Audrey abaixo se você acha que os enfermeiros são os verdadeiros heróis.